Gostaria que o irmãos abrisse a Bíblia em Marcos, capítulo 2. Hoje é um dia meio chuvoso, frio. Muitas pessoas, às vezes, na atividade não conseguiu chegar na igreja, Outras o frio venceu. Mas Deus é bom o tempo todo, Estou muito feliz de estar ministrando a palavra de Deus. E creio que o Senhor vai falar conosco, dentro da palavra dele. Assim como falou comigo quando eu li essa palavra, eu creio que vai de encontro ao teu coração. Deus, ele é um Deus bondoso, ele corrige aquele que ele ama, e ele se faz presente aqui. Capítulo 2, vou ler do versículo 1 ao versículo 12. O texto diz: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o a eira no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrozavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim agarroavam, diz-lhes: por que arrozais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou ao dizer: levante-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. E pondo-se, admiraram todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala aqui no versículo 1, que Jesus, ele estava à casa dele, Jesus estava em Cafarnaum, dentro do lar dele, dentro da casa dele, Ou seja, Jesus, ele tinha um lar, tinha uma casa, tinha onde ele dormia, tinha onde ele pregava a palavra dele, que era na casa dele. Simbolizando nos dias de hoje, a casa do Senhor é a igreja, onde o Senhor fala através dos canais de bênção dele, fala através dos pregadores dele, e ali a multidão sempre cercava o Senhor, onde Jesus andava, onde Jesus pregava, onde Jesus ia, tinha uma multidão ao redor dele, e aqui na casa dele não foi diferente. Ele estava pregando ali, aquela multidão acompanhava ele, e onde a multidão está, tem todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas incrédulas, pessoas que têm a fé lá em cima, Mas na multidão existe ali vários tipos de pessoas, aonde não quer ter um compromisso com Deus, aonde umas pessoas não querem, buscar o Senhor fielmente, Mas o Senhor, ele é lindo, é maravilhoso, e ele opera no meio da multidão daqueles que têm a fé, aqueles que têm a fé, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, ainda que tenham os incrédulos, Deus está vendo o coração de cada um daqueles que têm fé. E no versículo 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciaram a palavra. Ou seja, na casa do Senhor ali tinha uma multidão de gente. Então eu fico imaginando ali, tinha aquele paralítico que estava ali em Cafarnaum, tinha aquele monte de pessoas ali que estavam ao redor da casa de Jesus, que estavam ali na porta da casa de Jesus, atrapalhando a entrada daqueles que estavam por ir. No versículo 3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico,
levando por 4 homens. Ou seja, tinha um paralítico que ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, sabia que Jesus fazia milagre, sabia que Jesus operava, sabia que Jesus tinha condição, né? Sabia que Jesus, ele era soberano, que ele era filho de Deus e tinha condições de estar curando ele da paralisia. E assim era a nossa vida, irmãos. Muitas das vezes a gente tem um tipo de paralisia, às vezes não física, mas às vezes a gente está com a nossa fé, às vezes abalada, né? Às vezes a gente anda meio angustiado, às vezes a gente anda triste, às vezes a gente anda de cabisbaixo, né? Devido ao tanto de problema no dia a dia, problema em casa, problema no casamento, problema com a família, enfim, vários tipos de problema. Mas a gente, mesmo o café abalada, ela não pode secar. Mesmo o café, muitas das vezes, né, o motivo que eu falo de fé abalada é o motivo da pessoa estar com a bateria descarregada, a pessoa já está cansada. Mas o Senhor, Ele é o Deus daquele que alcança, mesmo aquele que tem um pouquinho de fé, Ele ainda está buscando, está perseverando, o Senhor Ele age. A gente não pode virar as costas para o Senhor, para o Senhor continuar agindo na nossa vida, para que o Senhor continue agindo nos nossos problemas, no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, no curso, no serviço, onde quer que for. Então ali, ele estava sendo levado por 4 homens, esse paralítico. Esses 4 homens eram amigo dele. E esses 4 homens significa a gente também na caminhada com o Senhor, de levar o paralítico até a casa do Senhor. A gente fazemos parte do que? Da multidão dos 4 homens ou do paralítico? Os 4 homens é aquele que leva a mensagem, aquele que sai na rua, que sai no presídio, que sai no hospital e está levando a mensagem do Senhor para aquelas pessoas que estão necessitadas. É o amigo fiel, o amigo que quer ver a pessoa bem, que tem compaixão pelo próximo. É o amigo, aquele que está debaixo de oração, que está jejuando pelaquela pessoa. Na igreja você tem amigos, irmãos. Tem aquele amigo que te trouxe para perto de Cristo. Tem aquele amigo que é o teu pastor, que vai estar sempre ali ouvindo, né, as suas dores, as suas dificuldades, e vai estar ali pagando preço junto com você, vai estar chorando junto com você, vai estar buscando, perseverando junto com você, e vai estar falando para você não desistir. Então dentro da igreja a gente temos amigos, irmão. É o mesmo amigo que levou esse paralítico. Ele estava precisando de uma palavra, estava precisando de uma pessoa levar ele para a igreja, estava precisando das pessoas levarem ele até Jesus, porque ele sozinho ele não conseguia, ele não andava. Tem muitas pessoas lá fora que ele não consegue chegar aqui, se a gente não for lá e pegar ele e trazer. Ele está paralítico, ele não consegue andar. Às vezes ele está em casa numa depressão terrível, que é só você arrastando ele mesmo para levar para a igreja, irmão. E as pessoas chegaram ali com ele, os amigos dele teve fé junto com ele. A Bíblia diz que a fé, ele move montanhas, passa dali e te coloca por de lá. Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente temos que ter fé para agradar a Deus, irmãos. No 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. Ou seja, ele não conseguia entrar na casa do Senhor por causa daquela multidão. E tem muitas pessoas que não conseguem chegar dentro da igreja, irmãos, porque as pessoas lá fora ficam falando: você vai fazer o que na igreja? Ou você não tem jeito mais, você já é um caso perdido. Continua no mundão, tá bom, aqui no mundo tá bom. A sua depressão ela não tem cura, a sua doença ela não tem cura. Irmão, Jesus é a cura, irmãos. O mais importante da nossa vida é a salvação. Porque mesmo a pessoa sendo curada da paralisia, do câncer, da AIDS, um dia ele vai morrer. Ele não vai ficar a vida inteira na terra. Uma hora ele vai morrer, irmãos. Então, irmãos, a salvação ela vem sempre antes do dom de língua, sempre vem antes do dom da profecia. A salvação ela vem sempre antes de uma cura. A salvação ela tem que ficar em primeiro em nossa vida, irmão, em primeiro lugar.
E ali ele estava ali, junto com aqueles 4 amigos. Como que a gente vai fazer para entrar aqui? E aí eu fico vendo aqui, irmãos, você vê o tamanho da fé dos amigos e desse paralítico. Vamos descer ele pelo telhado. Pelo telhado a gente vai conseguir colocar ele nos colos de Jesus. Irmãos, aquelas pessoas que estavam ali na porta, que nem eu falo, aquela multidão, irmãos, multidão tem todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas que você imaginar, de crenças, até mesmo pessoas que se dizem evangélicos, que carregam status, muitas das vezes faz aquele quadradinho dentro da igreja, né? Vai para a igreja, sai, ouve louvor, mas lá fora a pessoa é totalmente diferente. Ela, não costumo dizer, ela compra um Yakult e não paga, compra fiado, mente para um, mente para outro, e a vida é toda enrolada lá fora, irmão. E sabe o que acontece? É a multidão que está ali na porta atrapalhando a pessoa de entrar. Muitas pessoas, às vezes, irmão, não vai para a igreja porque ela contratou um serviço de uma pessoa que era crente e levou um chapéu. Muitas vezes a pessoa não vai para a igreja, irmãos, porque algum irmão deu um testemunho feio lá fora, irmão, e fez com que fosse mais um no meio da multidão. Foi uma pessoa que entristeceu ali o evangelho. Hoje a igreja está muito lotada, mas é muita multidão dentro, irmãos. Poucas pessoas ali. Vai ser um desses 4. Poucas pessoas ali quer realmente receber a cura da paralisia. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmão, ela está querendo só o milagre, quer só a bênção, mas não quer seguir o abençoador. Ela está ali dentro da igreja, irmãos, querendo só uma mudança de vida, querendo andar de carro novo, uma casa bonita, viver na luxúria, mas o compromisso mesmo com o Senhor ela não quer. Ou às vezes a pessoa está dentro da igreja e faz o contrário. Está ali, está orando, está louvando, está rodando, está grudando na coluna, mas lá fora leva uma vida 007. Ali ele vai para o happy hour, ele vai para o barzinho, e ali vive uma vida mundana, uma vida de balada, uma vida de prostituição. Então, irmãos, é uma reflexão da onde a gente se encaixa nesse fato que aconteceu. A gente temos que buscar o Senhor a todo tempo, a fora de tempo. No 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa mais linda, irmão. Jesus viu a fé do paralítico, viu a fé daqueles amigos ali, abrindo aquele telhado. Acho que a multidão deve pensar que Jesus ia expulsar ele dentro da casa, ia bater naquela pessoa. A pessoa está quebrando o meu telhado, está derrubando a minha casa ali. Mas não, Jesus ele se compadeceu ali, irmãos. Ele conseguiu chamar a atenção do Senhor. Bom, muitas das vezes a gente vai ter que fazer algo para chamar a atenção de Deus. E Deus, ele toca no teu coração e no meu coração para fazer algo que vai chamar a atenção dele. O que é para fazer algo para chamar a atenção dele? É mesmo tendo um vício, você está lutando, você está chorando, você está gemendo para querer sair daquele vício, para querer sair daquela situação. Eu estou todo endividado, eu estou todo enrolado, eu estou no fundo do poço. Mas como que você vai chamar a atenção de Jesus nesse sentido? É a tua fé, é o teu coração. Seu coração vai estar voltado ao Senhor, ou você quer que Deus só age para querer que você sane aquela dívida, sai do fundo do poço e coloca você de novo sentado, colocando em pé? Irmãos, a gente tem que buscar o Senhor, irmãos, não porque Ele pode dar, mas aquilo que Ele é, em primeiro lugar da nossa vida. Hoje eu vi uma pessoa e essa pessoa ela começou a contar a história de tudo que ela está passando, e a pessoa chegou a declarar, falou assim: não, eu estou no fundo do poço, mas eu estou indo para a igreja, eu estou buscando, estou fazendo culto na minha casa, o pastor está indo na minha casa, está fazendo campanha, mas eu estou no fundo do poço. Ele contou muitas outras coisas, mas enfim, eu vi que ele está realmente, irmãos, do fundo do poço, está num beco sem saída.
Mas se ele tiver o coração voltado ao Senhor, se a esposa dele tiver o coração voltado ao Senhor, se estiver buscando a Deus, buscando a salvação em primeiro lugar, irmão, eu creio que as demais coisas na vida dele vai ser acrescentada. Eu creio que Deus vai tirar ele. Irmão, Deus não deixa os filhos dele passar por envergonhado não, irmão. Deus não deixa ver o filho dele sendo expulso, morando no meio da rua. Deus não quer isso de mim, não quer isso de você não, irmão. É em primeiro lugar a salvação, mas Deus não quer ver a gente mendigando, irmãos, na mesa dos outros. Mas depende de quem para isso acontecer? Depende de nós mesmos, irmãos, para que a gente venha virar esse cativeiro. Então depende da pessoa que está nessa situação. Para que ela quer sair dessa situação, irmãos? Bom, o evangelho ele é muito simples, é as pessoas que complicam. Ele é simples demais, irmãos, mas as pessoas complicam muito o evangelho. No versículo 6 diz assim: mas algum do escriba estava sentado ali e arrozava em seu coração. Irmãos, Deus ele conhece o coração de cada um, é que nem eu estava falando agora. As pessoas, aqueles escribas estavam no meio daquela multidão ali, mas eles estavam ali já com o coração endurecido, querendo achar um defeito, irmão. Ele não estava lá para ver o milagre, ele estava lá para querer ver o defeito de Jesus, para querer ver ali alguma falha em Jesus ali, irmãos. Então tem muitas pessoas, irmão, que vai estar sempre de olho. A maioria, 99% das pessoas vai estar sempre de olho em nós. Como que a gente temos caminhado, como que a gente temos trilhado o caminho com o Senhor. Sabe, tem pessoas dentro da igreja, irmão, quando vê o irmão caindo, ele bate palma. Ele só falta fazer uma festa. E as pessoas do mundo é da mesma forma, irmão. Quando o mundo perde uma pessoa para o evangelho, o mundo fica querendo bater palma para que essa pessoa venha cair, ver essa pessoa lá de novo. E ele vai falar: falei para você que você não ia durar lá na igreja. Lá não é teu lugar não, cara, teu lugar é aqui mesmo. Irmão, é poucas pessoas que querem ver o nosso bem. Tem pessoas, irmãos, lá no mundo que é o nosso amigo, que não quer ver a gente mal, quer ver a gente prosperar, que quer ver a gente progredir. É raro. É amigos de verdade mesmo, a gente conta nos dedos, irmão, de uma mão só ainda. Aqui tinha 4, Jesus tinha 1. Jesus não, Davi tinha 1. Então, irmãos, muitas das vezes a gente pensa que as pessoas podem ser o nosso amigo e na verdade não é. Então a gente temos que estar vigiando. No 7 diz assim: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Ou seja, irmãos, os religiosos, ele não conhece Jesus como Deus, e ele bloqueia muitas pessoas de entrar na igreja. Então eles falam: quem é Jesus? Jesus, ele foi apenas um profeta maior. Jesus, ele é como se fosse uma pessoa lunática. Jesus, ele não chega a ser Deus. Ele é uma pessoa muito importante no meio do evangelho, ele é uma pessoa muito importante no meio da Bíblia, mas ele não chega a ser Deus. E aí começa, irmãos, fazer aquela bagunça, aquela salada na cabeça da pessoa, começa a entrar com religiosidade e acaba impedindo do que? Da pessoa permanecer no evangelho, da pessoa ir na igreja, e ela mesma não vai querer ir. Por quê? Porque ela é multidão, ela é uma pessoa religiosa, irmão. Sabe, tem muitas pessoas, muitos crentes também, que é ali muito fanático, irmão. Fanatismo e formalismo é coisa muito ruim. A pessoa ser muito fanática ao extremo, a pessoa ser muito formal também. Ah, tudo pode, Deus é amor, tudo é amor. Não, irmãos, a gente tem que fazer as coisas com dosagem, nunca lá em cima e nunca lá embaixo. Fazer as coisas moderadamente, com controle. A gente não pode perder o controle da situação. E os religiosos, muitas das vezes, irmão, desses escribas era como se fosse um religioso. Era a pessoa que não cria que Jesus, ele era Deus. Irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé. A gente crê que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só Deus, irmãos. De funções diferentes, mas é um só Deus. E no versículo 8 diz assim: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração?
Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levante, toma o teu leito e anda? Ou seja, Jesus, ele conhece, né, o coração, a intenção do coração das pessoas. Nunca desacredite de Jesus. A gente podemos até cair, como eu disse, a gente podemos ficar triste, irmão. Eu passei por um momento muito ruim por esses dias aí, uma tristeza, uma angústia, mas eu nunca perdi a fé, irmãos. Minha fé ficou inabalável, sabe? Você está naquele momento de querer um silêncio, você está naquele momento de querer ouvir mais, que muitas das vezes, irmãos, a gente é muito solidário. Às vezes a gente ajuda tantas pessoas, mas chega uma hora que a gente se encontra sozinho, só você e Jesus. Imagine a vida de pastor, irmãos, os problemas que ele passa, os problemas que ele pega no meio do caminho. E às vezes, se ele for abrir para outro pastor, o outro pastor sai falando ainda: ó, o pastor tá caindo, tá com uns problemas. E aí vai tacar pedra ainda, irmão, vai arrumar outro problema. E aí muitas das vezes o pastor e a pastora não tem nem ninguém para se abrir, porque às vezes vai abrir e vai ser mal interpretado, e aquela forma do que ele falou vai ser totalmente diferente. Então foi assim também, irmãos, que aconteceu ali. E Jesus falou para eles, né? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma teu leito e anda? Irmãos, para Jesus falar assim: pega teu leito e anda, é muito mais fácil, irmãos, sem sombra de dúvida, falar para ele andar, do que ele falar assim: seus pecados estão perdoados. Porque para ele perdoar os pecados meu e o seu, teve que passar na cruz, foi mais difícil. Ele levou chicotada, teve que escorrer o sangue ali, irmãos, para que a gente tivesse perdão do nosso pecado. Agora, para ele falar para a pessoa: não, levanta dali e toma que anda, para a gente orar para uma pessoa ali, expulsar um demônio, é a coisa mais fácil, irmão, do que passar pela morte de cruz. E ele fez isso por mim, fez isso por você, irmãos. Sabe, a gente nunca pode esquecer disso. Jesus deixou de viver a vida dele para viver a nossa, irmãos. Ele foi levado ali como ovelha muda. Ele não falava nada, ele não quis dizer nada, irmãos. Ele só disse a Deus: se puder, parte-me de mim esse cálice. Se puder, Senhor, eu sei que eu tenho que passar por isso, mas não deixa eu passar não, que vai doer muito. Eu sei que tem que passar, mas não tem outro modo. Ele sabia que ele tinha que passar, irmãos. E assim ele fez, ele passou, para que hoje eu e você tivesse salvação. Então o mundo espiritual, irmãos, ele é real. Eu acredito, irmãos, que vai existir o céu e o inferno. Eu acredito que vai ter a salvação, irmãos. E no 9 diz assim, no 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, irmãos, Jesus disse para aquele paralítico: pega essa tua maca aí, você levanta e carrega ela e vai embora. Coisa linda, né, irmãos? É a mesma coisa de Jesus falando: seus pecados estão perdoados, você está curado. Mas nunca esqueça, essa maca significa para a gente nunca esquecer do que Deus fez na nossa vida, para a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou. Foi pago alto preço, irmãos, para a gente sair dali, daquele lamaçal do inferno. A gente não pode de maneira nenhuma querer voltar para lá, irmãos. 100% crente, 100% santo, a gente não vai ser nunca, não tem como ser. Isso aí só vai ser no céu, aqui na terra não tem jeito. Mas a gente tem que fazer o máximo, irmão, o máximo, para se aproximar de Jesus. A gente tem que fazer o máximo, irmãos, para que a gente alegre o coração do Senhor. Do 12 diz assim: então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou a vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, Deus ele não desampara da gente nunca, irmãos. Aquelas pessoas dizem ali: eu jamais vi coisa desse jeito. Irmãos, a gente pode estar numa situação, irmãos, que Deus vai tirar dessa situação.
dessa paralisia. A pessoa pode estar no fundo do poço, irmão, mas Deus vai tirar ela de lá. E ela vai dizer assim: jamais eu vi uma coisa dessa. Jamais eu imaginava que Deus ia me tirar de uma situação dessa. Jamais imaginava que Deus poderia fazer isso. Irmão, aquela multidão toda teve que ver o milagre do Senhor. Todo mundo tem que ver o milagre que Deus fez na nossa vida, irmãos. Senão nós estamos vivendo o evangelho errado. Se a gente saiu do mundo e as coisas não andou e está tudo, tem coisa errada com a gente, irmão. Não está errada com o Senhor. Se a gente paramos no fundo do poço, ou paramos em algo que estava fora da direção de Deus, irmãos, foi a gente que causamos. O Senhor não quer isso para nós, irmãos. Então muitas das vezes a gente cava esse buraco e a gente pula dentro, irmão. É raras as exceções que Deus deixa que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Deus deixa para quê? Para a gente moldar o nosso caráter, para forjar mais o nosso espírito. A nossa estrutura ficou mais firmada no Senhor. Pode acontecer algo, irmão, mas no extremo assim tem coisa errada, né? Que nem minha mãe orava tanto e pedia para uma pastora que ela trabalhava na casa dela, né? Fala: pastor, ora para Deus abrir uma porta de emprego, né? Para Deus mudar a história do Fernando ali. Aí ela falava para minha mãe, né? Irmã, Deus não deixa tanto tempo no deserto, não. Um negócio está ruim com o Fernando. Deus não tem nada a ver com isso. Então, irmãos, às vezes as coisas estão doendo, mas é nós mesmos que causamos. O Senhor só permitiu, irmãos. Deus, Ele permite. Porque todo pecado tem a consequência, irmão. Se a gente não passar pela consequência, Deus estaria sendo injusto. Todo mundo tem que passar pela consequência. Então tudo que a gente for fazer, ou seja de bom, ou seja de ruim, você vai ter sua recompensa. Se fazer coisa ruim, vai ter coisa ruim. Imagine só você pagar duas vezes. Você paga aqui e depois paga depois, irmão. Então é melhor nós pagar uma vez só e se arrepender e ficar bem com Deus, do que pagar duas vezes e depois ir para o inferno. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra que Deus falou muito comigo, irmãos. Falou sobre a fé, falou sobre buscar o Senhor em tempo e fora de tempo, irmãos. Né? A gente nunca pode abaixar a guarda. Às vezes sim, irmãos, há tempo para todas as coisas. Há tempo para você avançar e há tempo para você dar um passo atrás. Então tem tempo que você quer ficar sozinho, chorando nos pés do Senhor, mas não que você está fazendo coisa errada, não que você está afastado, não que você está pecando, não, você continua congregando, mas você fala: não, eu não estou bem, eu quero respirar um ar, eu quero aprender mais, ouvir mais. Que há tempo de falar, mas há tempo de ouvir também, irmãos. Então Deus falou muito comigo por esses dias, através da palavra, né? Então que essa palavra fica no coração de cada irmão. Se você depois for ler nessa passagem, Deus vai falar mais ainda com você através da palavra, né? E eu agradeço a oportunidade.